Boa noite, meus queridos amigos. O meu nome é Marcelo, faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis, conhecido por muitos como CELE. Estou aqui hoje para falar sobre o capítulo do Evangelho de número 22. Não separeis o que Deus juntou. Devido ao momento que ainda estamos vivendo, esse momento de pandemia, um momento muito agravante nas situações todas, onde tiveram muita junção de pessoas, estamos todos fechados, nós procurando fazer através desses canais virtuais a melhor chance de nós podermos continuar o nosso trabalho de desenvolvimento, sempre trazendo uma reflexão sobre um capítulo diferente a cada dia. Cabe a mim hoje falar sobre o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Estamos falando de casamento, relação, afetividade, amor, amar. Muitos de nós, se perguntados, dirão que casaram por amor, quando na realidade este amor ele pode vir a acabar. Nós precisamos dizer que estamos casados por amar. Amar, senhores, porque essa relação de amar já vem conosco desde o momento em que nascemos. Essa união que Deus faz já vem lá nos primórdios, já vem conosco no momento em que nascemos, com a nossa mãe, com a nossa família. Já é uma relação onde nós começamos ali a aprender sobre viver em união. Acontece que nós, pela capacidade que nós temos e pela lei de atração que nos move, estamos todos fadados a viver com alguém, a dividir com alguém, perdão, a nossa vida. Então, casamos, vamos viver juntos. E aí começa talvez a nossa grande dificuldade, porque casar, viver juntos ali, estarmos todos os dias juntos, dividir os nossos problemas, as nossas felicidades, às vezes demanda de um tempo, depende muito da maturidade emocional com a qual nós estamos vindo desde o nosso berço. Essa maturidade vai fazer com que nós pensemos de formas diferentes. Se nós pudéssemos ilustrar, pedir para um desenhista ilustrar, fazer um desenho sobre o nosso corpo, eu pediria para ele fazer alguns diferentes. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Mas muitos de nós apresentaríamos 2 olhos e 3 bocas. Somente enxergam e falam muito. Alguns teriam até mais do que 3 bocas. Eu aprendi desde pequeno que a boca é um instrumento poderoso. A palavra é um instrumento poderoso e com uma frase nós podemos destruir a vida de alguém, deixá-lo marcado para todo sempre. Então nós temos que ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado quando falamos algo para quem quer que seja, principalmente para aquela pessoa que está junto conosco, dentro da nossa casa, vivendo com nós, dividindo a vida conosco. Os poetas
Os românticos dirão que a nossa alma gêmea, mas nós sabemos que não se trata disso, e sim almas e espíritos afins. Porque almas gêmeas significa que parece que nascemos incompletos, que é o que muitos dizem. Isso é muito bom para que nós possamos fazer poemas, para que nós possamos escrever cartas, fazer filmes, músicas, enfim. Mas a realidade é uma só. Nós já nascemos completos, com tudo que necessitamos dentro de nós. O que nós precisamos é saber o que fazer com tudo que nós carregamos aqui dentro, porque nós temos todos os instrumentos, tanto os bons quanto os maus. E infelizmente, nós deixamos muitas vezes que esses maus instrumentos consigam vir à tona através de uma coisa chamada razão. Razão. O que fazer com a razão no relacionamento? Qual a utilidade da razão no relacionamento? Nós precisamos decidir o que é mais importante: razão ou felicidade. Contam a história de que um casal foi fazer uma viagem e a esposa, como estava ao lado, viajando ao lado do marido, estava lá de copiloto, ela já estava praticamente decorando o trajeto do mapa. Eles fizeram uma parada e nessa parada perderam o mapa, mas a esposa já tinha decorado o caminho. Quando chegaram numa bifurcação, a esposa sabia que tinha que ir para a direita, mas o motorista quis ir para a esquerda. Resultado, ele teve que fazer mais de 40 quilômetros de voltas para poder chegar ao destino. E lá chegando, foi perguntar aos moradores o que tinha acontecido, por que ele fez aquela volta tão grande. Falaram que naquela bifurcação ele teria que ter entrado para a direita. Mas a esposa falou para ele quando ele entrou à esquerda, ela disse: eu tenho certeza que é pela direita, mas ok. Quando esse morador falou que a entrada era para a direita, o marido imediatamente olhou para a esposa. Então, quando os dois se afastaram um pouco, ele disse: essa foi a grande oportunidade de tu jogar na minha cara que tu estavas com a razão. Por que tu não me disseste? Viu? Eu estava com a razão, tu não foi pelo meu caminho, andamos 40 quilômetros a mais. Resposta da esposa: faz muito tempo que eu optei pela felicidade. Eu não preciso da razão. A razão não vai me levar a lugar nenhum. A felicidade, sim. Se a gente parar para pensar, foram 40 quilômetros a mais. Mas 40 quilômetros que conhecemos coisas que nós ainda não havíamos visto. E o que é mais importante, mais 40 quilômetros juntos. Felizes. Há muito tempo eu optei pela felicidade. E a felicidade de estar junto, seja em qual situação for. Então, amigos, nós paramos para pensar que a felicidade detém um lugar de maior espaço compreendido na relação de afetividade entre casal. Quando nós decidimos ser felizes, nós abrimos mão de muitas coisas. Não podemos perder a nossa essência, mas abrimos mão de muita coisa que não vai nos trazer nenhum benefício. E o benefício maior é viver feliz ao lado de quem nós amamos. Como eu disse um pouco atrás, chega um momento em que nós descobrimos que nós temos 2 olhos para ver, 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar.
porque precisamos observar mais, ouvir mais e falar menos. E quando falarmos, saber que aquilo que nós estamos dizendo é exatamente o que gostaríamos de estar ouvindo para conosco. A partir do momento em que nós detivermos isso dentro dos nossos pensamentos e do nosso coração, esse espaço de 30 centímetros vai fazer com que a nossa vida chegue num patamar de equilíbrio e que nós possamos começar a vivenciar dias melhores. A partir do momento em que todos nós colocarmos na nossa cabeça que somos iguais, homens, mulheres, seja o tipo de relação afetiva, seja homossexual, heterossexual, não importa. É a união que Deus fez. E nós precisamos dessa união para que possamos nos desenvolver, para buscar a ascensão espiritual que nós tanto precisamos neste planeta. É por isso que nós estamos aqui. Se nós ampliarmos essa situação de... Eu não estou falando mais de dissolubilidade. Estou falando agora de o que Deus uniu, o homem não separa, né? O que Deus juntou, o homem não separa. Mas se nós ampliarmos essa situação e nós colocarmos numa visão maior, será que nós não podemos pensar da seguinte maneira? Estamos todos vivendo, atualmente, rodeados com essa incerteza, com informações, muitas vezes de medo, de pavor, mas totalmente de incerteza o que será o dia de amanhã. Mas nós precisamos nos sentir privilegiados. Privilegiados porque estamos todos aqui juntos, com capacidade de poder passar por isso. Por que eu digo de ampliarmos essa situação? Porque estamos juntos e mesmo assim estamos querendo separar. É uma coisa meio louca, né? Estamos juntos na mesma situação, mas a humanidade ainda não está apta e pronta a unir. E nós ainda estamos separando. Será que de repente não pode ser esse tipo de relação em que Deus e Jesus falavam? Uma relação mais ampla? Porque Jesus não falava 1, 2, 10, ele falava muitos. Ele passou pelo que passou para salvar a humanidade. E aí é o ponto que eu quero chegar. Estamos vivendo atualmente situações de extrema incompetência nossa na maneira de nós enxergarmos a vida e o nosso próximo. Estamos separando as pessoas ainda por cor. Este é branco, este é preto, este é amarelo, este é vermelho. Mas aí eu pergunto, senhores, a qual raça pertencemos? A raça dos brancos, dos pretos, dos amarelos, dos vermelhos? Todos somos da raça humana, todos filhos de Deus, somos todos iguais. Não somos ninguém melhor um do que o outro. Detemos conhecimentos diferentes, sentimentos diferentes. Mas talvez seja essa união que Jesus quis trazer a todos nós. A chegar um momento em que, numa situação tão conturbada como essa, que nós possamos nos unir e fazer valer o verdadeiro amor, a união e a relação afetiva que nós precisamos ter com o mundo e com nós mesmos.
É importante que a gente possa ampliar o nosso pensamento e o nosso sentimento e não pensar somente na nossa vida, olhar somente para dentro da nossa casa, mas para fora, porque nós dependemos de tudo. Nós dependemos do outro lado do mundo, assim como eles dependem de nós. Somos todos um único. E esta eu acho que é a união que Jesus quis nos trazer. Então não vamos separar o que Deus juntou, porque Ele juntou a todos nós. E nós ainda, infelizmente, estamos separando. Por gosto, por posição social, por cor. Ainda precisamos aprender muito. E esta é a grande oportunidade que nós temos de transformar este mundo em um mundo melhor. Um mundo regenerado. Que essa regeneração venha através de sentimentos nobres, de amor, de compreensão. Porque aprendi com um grande mestre que amar é respeitar e aceitar. A partir do momento que tu respeita e que tu aceita, tu deixa de lado todas as diferenças. Porque diferenças existem para quê? Diferenças físicas? Diferenças de cor? Só para nos definir. Não podemos ser todos a mesma cara, todos a mesma cor. Mas somos todos filhos de Deus. E todos pertencemos à raça humana. Para mim, esta é a verdadeira união que Jesus quis nos trazer. Deus juntou. Não vamos separar o que Ele juntou, porque nós estamos todos no mesmo barco, na mesma situação, dependendo um dos outros, e precisamos cuidar de nós e do nosso semelhante. Vamos cuidar com amor, porque só Ele constrói. Assim o foi, assim o é, e assim sempre será. Que esse amor possa fazer a construção desse novo mundo. Essa relação de afetividade, aonde vamos unir cada vez mais o que Deus juntou. Que sejamos nós a união e a força. Eu agradeço imensamente a vossa paciência e que Deus esteja com todos nós, para que possamos ter sentimentos nobres, melhorar a nossa postura diante da vida e das situações, e que possamos amar, amar e amar. Que a paz de Deus esteja com todos. Que assim seja.